Bem-vindos para mais um vídeo sobre o estudo do Livro dos Espíritos, dando continuidade ao tema sobre espírito, e vamos falar hoje da questão 24. Nessa questão, Allan Kardec pergunta: é o espírito sinônimo de inteligência? Então, aqui Allan Kardec quer saber se espírito com E minúsculo, né, o princípio inteligente, se ele é a mesma coisa que inteligência. Seria uma mesma coisa? Né? É sinônimo? São sinônimos? E aí o espírito responde: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Então, o fato do espírito e da matéria terem vindo, né, terem sido criados, ambos, de Deus, né, de terem sido criados por Deus, né, ou seja, tiveram uma origem comum, esse fato para nós, né, faz com que a gente confunda, né, e possa compreender o espírito como sendo uma inteligência, mas ele não é a inteligência em si. A inteligência é um atributo, é uma característica do espírito, né? Então não são a mesma coisa, não são sinônimos. A inteligência, ele é um atributo, ele é uma característica, ele é uma qualidade do espírito, né, do princípio inteligente. Então, desde que Deus criou o espírito, desde que Deus criou o princípio inteligente, ele já criou esse espírito dotado dessa característica, ou seja, da inteligência. Só que essa inteligência, ela passa por um infinito grau de aperfeiçoamento, né? Então podemos dizer que o espírito aqui, ele tem essa capacidade de despertamento, porque essa inteligência, no momento da criação do espírito, ele está em estado latente ainda, como se ele estivesse dormindo, como se fosse uma qualidade que ainda estivesse dormindo no espírito. E ao longo de todas as suas vivências, experiências, nos diversos reinos da natureza, esse princípio inteligente vai desenvolvendo a sua inteligência. Então, podemos ver essa evolução na pedra, né, como o espírito Miramês comenta na questão 71 do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, comentado pelo espírito Miramês, na questão 71, ele fala isso. Ele diz que podemos observar a inteligência, a evolução da inteligência do princípio inteligente desde os minerais. Então, podemos ver a inteligência do princípio inteligente nas pedras, por exemplo, porque ali a gente já pode ver a agregação dos elementos, né? Podemos ver como existe ali uma sintonia dos átomos, a lei de atração funcionando para que os átomos, os elementos se agreguem, né, e dê origem aos corpos, né? Então, os corpos minerais nada mais são do que a agregação, né, a união desses átomos. E aí é que está, né, as diferentes combinações desses átomos, desses elementos, formando os diferentes corpos minerais. Existe ali uma inteligência, né? Então, não é ao acaso, é isso que devemos compreender. Não é ao acaso que essas combinações ocorrem. Existe um determinismo divino para tudo, inclusive para a criação, para a formação desses corpos. Então, Miramês, ele fala, no comentário dessa questão 71, que podemos ver essa inteligência nos minerais, nas pedras, podemos ver nas plantas, né? Então, basta olharmos as plantas e lembrarmos da inteligência dela, né, na sua fotossíntese, né, em fazer a fotossíntese, em sintetizar o próprio alimento, né? A planta, ela busca o sol. É interessante como plantas que dependem do sol, muitas vezes você colocar ali ela pertinho de uma janela, ela já busca a direção do sol, busca espaço para crescer, espaço para se espalhar, né? A árvore durante o inverno perde as folhas para economizar energia. Então podemos ver
Como a inteligência ela está presente em todos os organismos, orgânicos e inorgânicos. Nos animais a mesma coisa, né? Podemos observar a inteligência nos nossos pets, né? Nos animais mais selvagens. Então, a inteligência do ser humano, ele, a partir do momento que ele adquire a razão, a sua inteligência se desenvolve de uma forma muito mais expressiva. Mas essa inteligência do ser humano, ela vem da inteligência instintiva dos animais, né? Tudo é uma evolução, tudo vem evoluindo de acordo com o determinismo divino. Então, a inteligência também, ela veio se desenvolvendo ao longo desses milhares e bilhares de anos, mas ela não se encerra no ser humano. O ser humano, ele está em constante evolução, desenvolvendo ainda a sua inteligência, e nos espíritos puros, essa inteligência, ela já adquire a característica da intuição. Então, a inteligência como capacidade de raciocínio, capacidade de pensar, nos espíritos puros, ela já se torna uma intuição, uma outra forma de percepção da realidade. Então, nossa questão de hoje é apenas nesse sentido, da gente compreender que o espírito não é a inteligência. E a inteligência é apenas um atributo. Ele é um atributo do espírito e ele tem a fatalidade, né? Ele tem esse destino de se desenvolver, né? de se desenvolver ao longo desses milhares de anos em que o espírito, o princípio inteligente, estagia nos diferentes reinos, até adquirir a fase da razão, em que ela vai se expressar de uma forma mais expressiva, mais intensa, mais clara, e o espírito ele toma consciência de si mesmo, e a partir daí é que ele desenvolve muito mais rápido, né? Mas ele também não se encerra aí, não acaba aí o seu processo de evolução da sua inteligência, né? Ele não tem fim, é um processo infinito, né? Então ficamos por aqui, só vamos tratar apenas dessa questão por hoje, para o vídeo não ficar muito longo. No próximo vamos dar continuidade a partir da questão 25. Até mais.